neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, quero sim viver obediente ao Rei. Ele
E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Para nós que cremos na mensagem do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, é muito fácil entender hoje estes selos do Apocalipse capítulo 6. Sabemos quem é o cavaleiro e o que simbolizam os cavalos com suas respectivas cores: branco, vermelho, preto e amarelo, ou seja, baio. Nós queremos tirar alguma coisa de importante para nós neste versículo 6 de Apocalipse 6: e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo se trata justamente de uma era chamada pelos historiadores de a Era Negra. A Era Negra. Espiritualmente falando, o mundo estava escuro e o poder estava sobre aquele mundo papal, o reino papal, que estava vendendo a salvação. Uma medida de trigo, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Indulgências estavam sendo vendidas. Mas, como Deus deu ordem a Satanás a respeito de Jó, ele também deu ordem a respeito da igreja, daquele remanescente que sempre permaneceu fiel à sua palavra. Não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, não lhe faças nenhum dano. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos umas quantas referências bíblicas para isso. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, relata acerca da unção de Arão com azeite. Em Zacarias capítulo 4, verso 12, o azeite saía dos tubos. E Deus disse: este é meu espírito, se referindo ao azeite. E agora, se você quer aumentar o seu conhecimento sobre isso, leia São Mateus capítulo 25, versículo 3, onde encontramos e vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite, não tinham o Espírito. E no mesmo capítulo 25 de São Mateus, versículo 4, as virgens prudentes tinham o azeite em suas lâmpadas, isto é, elas eram cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo, entendem? Sim. O azeite que corria por aqueles tubos é o meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 12. O azeite que sem o qual as virgens nécias pereceram, foram lançadas na grande tribulação, onde há prantos e ranger de dentes. Sem dúvida alguma, quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito Santo, não pode de maneira alguma estar no rapto, na ressurreição. Agora, o que simboliza o vinho? Satanás podia fazer tudo, mas não podia tocar no azeite nem no vinho. O vinho simboliza o estímulo da revelação.
Isso aí, por pouco pôs o profeta para correr de alegria, de estímulo, ao ver estas coisas, Deus trazendo, revelando estas coisas para ele, ali naquele quarto, quando ele recebia a revelação dos 7 selos. Isto, naturalmente, dá muita alegria mesmo, estímulo para todos quantos têm o Espírito Santo. Todos que são revelados. O vinho é o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando numa concordância bíblica, você poderá encontrar que o azeite e o vinho sempre estão juntos. Agora notemos isso. Preparemos-nos para esta mensagem. Abramos os nossos corações. Quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. A revelação da ressurreição de Cristo e de seu corpo, a revelação da palavra, no tocante à restauração da fé apostólica, causa um estímulo, é um incentivo à semente eleita. É como a semente que estava ali numa terra seca por muito tempo, e logo caiu a chuva, caiu a água, e ela então é ativada, incentivada, e brota, cresce e dá frutos. Ela é estimulada. É isso que causa a revelação da verdade na vida do verdadeiro cristão. A verdade de uma promessa da palavra de Deus, sendo revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite do Espírito Santo, causa estímulo. Esse é o significado do vinho. O vinho é estímulo. E, naturalmente, devemos nos sentir estimulados agora a prosseguirmos adiante. Você sabe perfeitamente que lá no Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os incrédulos pensaram que eles, os fiéis, estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho. Estavam embriagados, mas eles estavam cheios do estímulo da revelação. Eles foram estimulados porque a promessa houvera se cumprido. Havia a verdade. Havia uma palavra de promessa. E a promessa se cumpriu. E houve estímulo, porque eles creram na promessa. Abraão creu por 25 anos. E durante os 25 anos, nada parecia combinar com aquilo que ele tinha ouvido. Mas acontece que a coisa não é pelo que se vê, é pela fé. Não é pelo que se sente. Não, é pela fé. Abraão recebeu a promessa e passaram 25 anos para que o filho viesse. Enquanto isto, ele dava glórias a Deus. Porque ele cria que Deus, aquele que prometera, era fiel, suficientemente poderoso para cumprir a sua promessa. Então, o que faz a promessa de Deus? A fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, faz das pessoas umas pessoas raras para o mundo. Elas se tornam até anormais para o mundo, embora sendo normais. Os verdadeiros normais são os cristãos. Mas aquela mulher que se veste como uma cristã é uma anormal para o mundo. Aquele homem que se porta como um cristão e que rejeita as fábulas do mundo
rejeita ganhar o dinheiro com mentiras, com negócios falsos e outras coisas, e rejeitam, como José do Egito rejeitou a mulher adúltera, é um homem anormal para o mundo. Mas isto quem causa, esse estímulo de renunciar o mundo, de obedecer à palavra, de se vestir como as santas mulheres, de esperar no Senhor, é o Espírito Santo, é o azeite e o vinho. Você tem estímulo para a obediência. Não é uma imposição, não é um legalismo sobre você, mas sim de coração. Você tem alegria em obedecer. E mais do que nunca você está plenamente convencido que Deus pode cumprir o que Ele tem prometido que vai fazer. Isso é o que nos compete nesse instante em que estamos vivendo. Chegou o momento de Abraão e dos demais fiéis de Deus, de José, de Moisés, de Noé e de tantos outros, demonstrarem que de fato estavam convencidos de que Deus ia cumprir a sua palavra. Este é o momento em que devemos estar mais do que nunca convencidos, por que não dizermos estimulados na nossa fé, que Deus vai cumprir o que Ele tem dito. E uma das coisas que Ele tem prometido para este dia presente, para esta hora em que estamos vivendo, é que virá um estrondo dos céus, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, até o ponto que Deus a tirará da terra no rapto. Agora o profeta diz, Deus tem prometido assim. Na mensagem 3 classes de crentes, ele disse, Deus tem prometido assim. Portanto, meus irmãos amados que aguardam este momento, entre esta vida do batismo do Espírito Santo, da estatura do varão perfeito, de uma vida honesta, pura, com as mãos limpas, entre isto aqui e esse grande estrondo, o batismo que será infundido na noiva coletivamente, a pedra de coroa descendo sobre a pirâmide, quer dizer, entre isto, a estatura do varão perfeito, uma vida correta, uma vida acertada, lutando, se esforçando, você não está satisfeito, eu não estou satisfeito, não estamos onde devemos estar. Mas só o que vai nos satisfazer é a plenitude. É esse batismo que será infundido na noiva coletivamente. Não é sobre um homem à parte, mas sobre o corpo, sobre a pirâmide. Então, se você tem nascido de novo e recebido a unção do Espírito Santo, tem estímulo de obediência, tem o azeite e tem o vinho, então o que você tem que esperar, dando testemunho, é esse grande estrondo, é esse grande batismo que será infundido na noiva. Entre isto, ou entre aquilo e isto, entre uma coisa e outra, entre a vida que temos de ter agora, simples e singela, dando testemunho, e o grande batismo que será infundido, nós não aceitamos nenhuma revelação nova. Nenhuma outra coisa nos estimulará, nos satisfará. Jamais eu me contentaria com uma doutrina que viria tentar me induzir a crer que já estamos no milênio e que o sacrifício já cessou. Jamais. Isso não satisfaz a minha alma. O que satisfaz a minha alma é o grande estrondo, é o batismo, é a pedra de coroa que será barrada, descida sobre este corpo, coletivamente, que são os eleitos, que formam o corpo. Oh, você sabe disso? Que quando a mulher concebe, ela fica alegre se ela deseja um filho. Se ela deseja de fato ser mãe, ela fica alegre quando concebe.
Mas a alegria de quando concebeu não é de maneira alguma como aquela alegria de quando ela recebe o filho. Quando o filho nasce, depois que ela concebe, ela tem dores, ela tem enfados, ela tem cansaço, ela tem as dores do parto. Mas depois disso, ela esquece de todas as dores. É quando o filho se manifesta. É tempo de sofrer, é tempo de sofrer dores. A mulher não tem que fazer mais nada do que isso. Não adianta ninguém vir dizer lá com um filhinho à parte, dizendo: aqui está o que você estava esperando. Não, ela sabe quando ela dá a luz. Ela descansa, porque o filho vem à luz. Assim também são os eleitos. Eles não serão enganados por causa disso. Não adianta ninguém querer vir provocar, trazer coisas do futuro para o presente. Você não aceita porque não está em você. Não está em você aceitar uma coisa falsa. Você tem o azeite, você tem o vinho, e você sabe que de fato o Espírito Santo testifica dentro de você que dentro em breve Deus infundirá esse tremendo batismo no seu corpo. É necessário que haja estímulo na obediência para vivermos com este eco de aleluia, de alegria, de poder no Espírito Santo, a nossa vida transmitindo Cristo. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Por quê? Esse é o clamor da noiva. Esse é o desejo da noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Você deseja isto? Então, abre o seu coração e proponha: ó Deus, eu não aceito nenhuma coisa antes disso, senão o batismo do Espírito Santo, que será infundido segundo a tua promessa. Enquanto isto, eu espero com dores de parto. Eu espero sofrendo as aflições como justo, como a justa do Senhor. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma maneira excelente, eficaz, para vencermos como cristãos é olharmos através das Escrituras e da história como venceram aqueles que creram em Deus, que viveram sob os seus desígnios.
Ouvintes, não podemos falar nestas coisas sem citarmos a Abraão. Abraão é chamado pai da fé. E a sua fé foi manifestada através da obediência. A obediência, por sua vez, reflete através das obras, dos atos, das atitudes. Haja visto que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então é bom recordarmos juntos como Abraão venceu. Partindo daqui, ele obedeceu. E por obedecer, recebeu a promessa. E quando ele estava numa hora decisiva para si, como sempre todos que propõem servir a Deus, que são chamados por Deus, se encontram em determinadas épocas de suas vidas em uma verdadeira bifurcação. Mas não precisa temer, porque a escolha será correta. Não tenha dúvida disso. Certa feita, Abraão esteve numa circunstância como esta. E qual foi a sua atitude? A sua atitude demonstrou a sua fé. Disse para o seu sobrinho Ló: se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Não vamos contender. Por que vamos brigar? Os seus pastores com os meus pastores. Uma vez que não deu certo, então escolha o teu caminho, por tua própria escolha. Agora, vamos lembrar sempre que a nossa escolha determina o nosso destino. Ali Abraão soube escolher como um verdadeiro filho de Deus. E depois de receber aquela promessa tremenda de Deus, ele teve lutas, porque você sabe, e mesmo depois de você receber a promessa, você tem que lutar para tirar a Satanás de diante de você. Não vai ficar assim, como que num comodismo, deitado em berço esplêndido, descansando em águas mansas, em sombras, enquanto outros navegam em mares de sangue. Não, não, não. Depois que Abraão recebeu a promessa, ele teve a sua fé terrivelmente provada. E a sua atitude nos mostra que a sua oração era esta: Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Eu tenho fé em tua promessa. As atitudes de Abraão falam isto bem alto diante de Deus e diante de nós, que nos consideramos pela fé seus filhos. Estou levando tua palavra. Cada passo da vida de Abraão mostrava: estou levando tua palavra. Eu tenho fé em tua promessa. Tu me prometeste, tu me disseste. Então o cristão vem e toma as palavras de Jesus Cristo, que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui estou eu, Senhor. Você poderia, nesse instante, se apresentar diante de Deus? Talvez as riquezas, as preocupações pela vida, o progresso,
não permitem a pessoa ter tempo nesta hora, uma hora até imprópria, para se apresentar diante de Deus. Mas quem sabe alguém está gemendo, está num leito, quem sabe alguém está com saúde, mas uma filha, um filho, o esposo ou a esposa, as circunstâncias da vida têm lhe obrigado a parar. Você então diz: aqui estou eu, Senhor. Estou pedindo como Abraão pediu. Estou buscando como Abraão buscou. Estou batendo. Tenho que recebê-lo. Tu conheces a minha necessidade e, ao mesmo tempo, conheces o meu coração. Se Deus conhece a nossa necessidade, devemos saber também que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes em casa, no trabalho e em todas as partes. Então, algo tem que suceder quando você cita a palavra e sua vida vem vindicada por esta palavra. Lembremos-nos de Jacó. Ele chorou durante uma noite toda por uma audiência com Deus. E logo ali pela alvorada, romper da aurora, o anjo do Senhor lhe veio, mesmo antes disso. Mas pela alvorada o anjo quis ir. Mas Jacó disse: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Outro teria ficado muito satisfeito e muito contente, teria falado muita língua estranha e teria voltado com um grande testemunho para a família, para a sua congregação. O anjo do Senhor me visitou e eu fiquei muito alegre. Saí dali com um ministério, uma coisa assim. Não, Jacó não se contentou com isso. Ele chorou e pediu a bênção que ele estava precisando. Quando você tem uma bênção para contar, você tem que se lembrar que isto não é apenas uma cura, mesmo que fosse a cura dos olhos, a restauração da vista, mesmo que fosse uma ressurreição. Você não pode contar uma bênção de maneira alguma antes que a verdadeira bênção tenha vindo sobre sua vida. Jacó poderia viver testificando de bênçãos aos montões como ele quisesse. Mas para ele faltou a principal, e foi justamente pela qual ele chorou. Ele lutou, foi o sinal de Deus, foi o Espírito Santo. Ninguém pode receber bênção nenhuma que permanece a não ser o Espírito Santo. Agora ele chorou. Nós citamos o caso da mulher Sirofenícia de Nação, em São Mateus, capítulo 15. Nós encontramos o caso desta mulher cananeia. Ela vinha lutando, ela vinha clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não estava lutando por si mesma diretamente, mas estava lutando por sua filha. Ela estava lutando por alguém muito querido de sua alma. E o que acontece, ouvintes? Ela clamava errado. Ela, como Sirofenícia de Nação, clamava por filho de Davi. Mas isso era para o judeu. Filho de Davi é para o judeu. Quando o cego de Jericó clamou filho de Davi, Jesus atendeu. Mas ela podia clamar toda a sua vida, filho de Davi, que Jesus não lhe atenderia. Isso está tão implicado com a verdade, com as Escrituras, que logo Jesus lhe respondeu que não era lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, que ele tinha sido enviado
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso por causa do tratamento que ela estava lhe dando. Pedis e pedis mal. Pedis mal. Aqui está um segredo muito importante. O profeta desta era pregou a mensagem: o que é o Espírito Santo? Depois, para que foi dado o Espírito Santo? E logo em seguida, ele pregou como receber o Espírito Santo. As duas primeiras ele deixou gravar, a última não. Então nós temos a mensagem, o que é o Espírito Santo. Nós temos a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Não temos a mensagem, como receber o Espírito Santo. Mas então a coisa teria ficado incompleta? Não. O Espírito de Deus não deixou que isso fosse gravado, justamente porque já estava na mensagem o sinal e demais outras mensagens. Era a obediência que dava direito ao sinal. Então, como receber o Espírito Santo? É obedecendo a palavra. E quem pode obedecer a palavra sem ter o Espírito Santo? Isto significa que não é para quem quer, não é para quem corre, é para aquele a quem Deus chama. Agora, a mulher estava pedindo loucamente, mas pedindo errado. Mas logo ela demonstrou sua fé. Quando Jesus disse aquilo para ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. Eu não quero uma fé que me enquadra simplesmente num pedaço do sistema de Deus. Você não deve querer uma fé que te enquadra apenas em uma parte do sistema de Deus. Mas vejam, a fé de Abraão o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de Noé o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de todos os heróis da fé os enquadrou em todo o sistema de Deus. Por isso, o fim deles, para os homens, foi um fim negro, horrível, mortes terríveis. Mas para aqueles que têm a luz eterna, para aqueles que têm o Espírito de Deus, eles alcançaram a promessa. Lutaram pela promessa. E a promessa se cumpriu em todos eles. Sobre todos eles, na vida de todos eles. Aí temos Hebreus capítulo 11, considerado a galeria dos heróis da fé. Isto é, galeria de homens e de mulheres cuja fé enquadrou em todo o sistema de Deus. Como posso eu pensar numa fé que enquadra no sistema denominacional apenas? Essa fé daria apenas poucos passos, uma justificação pela fé, até mesmo santificação, e muitos vão até os dons espirituais, e quem sabe até o novo nascimento. Mas ainda não enquadra em todo o sistema de Deus, porque o sistema de Deus no tempo de Lutero foi, na verdade, até justificação pela fé. É como uma árvore que estava crescendo. No seu determinado tempo, ela tinha que estar, na verdade, naquele tamanho. Mas daí um tempo ela não podia estar mais paralisada ali. Ela tinha que ter crescido, tinha que ter ido adiante. Então o sistema de Deus foi com Wesley até a santificação. Então uma fé simplesmente na mensagem de Lutero no tempo de Wesley não significava nada mais senão o primeiro passo de um bebê.
Mas a santificação significava apenas o segundo passo. Os dons espirituais, o terceiro passo. Mas agora, você deve ter fé genuína em toda a palavra. Não apenas em parte da palavra. Não somente onde se refere a dons espirituais. Não somente onde se refere à cura divina. Porque caso contrário você fica lutando só por estas coisas. Só por estas coisas. Você chora uma noite toda. Fica 90 dias não sei aonde. E faz buraco no cimento com os joelhos. E demais coisas, mas só por aquilo. Só por aquilo. Rebeca teria ficado na casa dos pais, bonita, ornada, cheia de dons, cheia de dádivas, se ela não tomasse uma posição de seguir o mensageiro ao encontro do noivo. Você não pode conformar com isto mais. O mundo está inconformado. As mulheres estão inconformadas com suas vestes, com seus recursos domésticos, e por isso estão sempre buscando mais e mais. O mundo não está satisfeito com aquele avião a jato. Aqui era um supersônico. Mas, no entanto, estão satisfeitos aí com um evangelho de eras atrás, com uma mensagem que foi do tempo de Lutero. Isso satisfaz? Não. A quem mais é dado, mais exigido, e quem é santo se santifica ainda mais, quem é justo faz justiça ainda mais, quem é sujo, suja-se ainda mais. Eu quero mais de Cristo, você canta. Eu quero mais de Cristo, quero mais do seu poder, quero mais do seu amor, quero mais de sua vida. Então você não pode ficar chorando somente por uma coisa. E pedir, correto, é o Pai em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, isto será feito. Jesus não ensinou a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. A Sirofenícia de nação estava pedindo Jesus, filho de Davi, mas aquela não era a expressão correta. O sistema de Deus ali para os gentios, Jesus era filho do homem e não filho de Davi. Ele é filho de Davi para os judeus. Ele é filho do homem, profeta. Ele é filho de Deus no seu corpo, na igreja. É o Espírito Santo na igreja. Oh, isto é maravilhoso. Deus os abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Peça algo mais. Sonda-me, ó Deus, vê se está faltando alguma coisa em mim. Me completa como cristão. Me completa, enquadra, me ajuda a ter uma fé que enquadre em todo o sistema de Deus, em toda a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje
Hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer.